Eu sou o Lincoln e este é o Por Cima da Zebra. Hoje estou com os meus amigos Paulo Rubens e o popular Jacaré. Vamos falar sobre o Grande Prêmio da Áustria. Grande corrida na casa da Red Bull. Boa noite, Jacaré. Boa noite aí, amigos do YouTube. Estamos aqui para falar mais um pouco de Fórmula 1, bater um papo aí com o Paulão e com o Lincoln. O Rafa daqui a pouco está com a gente aí. Para quem não me conhece, eu sou o Superman de Interlagos, do setor G. A gente faz uma bagunça lá com nossos amigos lá. E quem quiser brincar um pouco, dar um pouco de risada, cola lá com a gente no final do ano, que todo ano a gente está lá na arquibancada. Bom, esse ano o Lincoln não vai estar porque eu não consegui comprar ingresso. Não, eu tô Vai, Paulão. mas eu vou tentar ainda o meu. Ainda vou tentar o meu no G. Ainda vai conseguir, ainda vai conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Exatamente. Esse aí é o Paulão. Vai lá, Paulão. É isso aí, meus amigos. Queria deixar aí já de antemão, né? Um grande abraço para meu amigo Lincoln, amigo Jacaré, o Rafa tá com a gente. Os amigos que estão nos assistindo, sempre um prazer ter aqui com vocês, falando do que a gente gosta, né? Que é o automobilismo. E vamos ter muito para bater um papo hoje, que a corrida foi muito boa, muito pegada no final de semana, pessoal. Grande Prêmio da Áustria. É uma das menores pistas da temporada, uma das mais curtas, como Interlagos, mas ela é muito rápida. E sempre dá corrida boa na Áustria. Né? Sempre tem polêmica, batidas. E não deixou a desejar esse ano. E nos treinos livres, o que você viu, Jacaré? Cara, o Bortoleto surpreendeu, né, cara? Eu esperava, inclusive, que ele tivesse uma posição melhor, cara, de largada, sabe? Porque ele chegou a andar em quinto, ele sempre estava entre os 10 ali. Eu achava que ele ia ter uma posição de largada melhor ainda. Desde o TL1. Em todos os treinos livres, ele Não, sempre. todos os treinos livres ele andou bem. A Sauber, né, andou bem, ele sempre na frente do Hulk. E a McLaren já estava meio que predestinada a andar muito bem mesmo, porque a gente já sabe que quando a temperatura ela está um pouco mais alta, a McLaren vai melhor, né? A temperatura mais baixa. Agora eu vou te interromper porque o Rafa acabou de chegar. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo. E aí, Boa noite, beleza? tudo bem, camarada? Tudo bem aí, turma do Por Cima da Zebra? Desculpe o atraso, o trânsito louco de São Paulo às vezes nos faz perder alguns compromissos, né? Eu acho que o Rafa estava no banheiro, mas tudo bem. Boa desculpa do trânsito, Rafa. Quase isso, porque o trânsito de São Paulo é uma verdadeira. Não, daí você chega e você for ao banheiro de verdade, né? Mas tá bom. Nada. Bom, agora você tá aí, agora já dá pra gente falar do assunto que a gente veio conversar, que não era falar do Rafa se atrasar. É isso aí, vamos lá, estamos aqui para isso, afinal Então, de o que a gente contas, tava né? falando aí é dos treinos livres, cara. E o treino livre aí, o que eu vi, pelo menos, bom, todo mundo viu e todo mundo sentiu aí que a McLaren já estava mostrando para que veio. Eu achei que a Mercedes ela é melhor um pouco do que ela fez. O Verstappen não tinha muita chance nessa corrida, já estava mostrando que não tinha carro para essa corrida. E a Ferrari eu achei que ela foi muito bem, a Ferrari evoluiu demais. Isso porque eles ainda não trocaram lá a gearbox, a caixa de câmbio deles. Que eles não vão mudar só a carcaça, né? Mudando os links de posição lá, porque eles estão com a traseira meio alta, eles querem abaixar um pouco, mas deixar mais rígida lá para não pegar o assoalho no chão. Então, eu acho que na hora que vier essa atualização, eu acho que ainda vai dar mais um pulinho ali para frente aí, vai deixar um monte de gente contente, né? Os ferraristas aí, tá certo? Mas o Concordo. assoalho que eles trouxeram já deu uma adianta, né? Deu uma boa, vamos falar, puxada para frente, né? O Hamilton esse ano eu não tinha visto ele animado, a não ser aquela sprint que ele foi bem, né? Não tinha visto ele tão animado que nem desde o primeiro treino livre o Hit percebeu que ele já se encontrou mais com o carro. E até as entrevistas dele deu para sentir, né? Que o otimismo voltou, né? Vamos ver se, que nem o Jacaré falou, né? Com a sequência das atualizações, eles vão continuar indo para frente, né? A Ferrari eu também percebi e senti que hoje, né, no caso da última corrida,
eles fizeram uma boa prova, né? Foram a segunda força na Áustria. Acho que os demais pontos que o Jacaré falou, concordo com ele, né? A McLaren estava meio que imbatível, que a Red Bull estava, coitado, estava sofrendo ali, o Verstappen estava sofrendo demais para tentar tirar alguma coisa do carro, né? Tsunoda andando só lá atrás. E a Sauber também teve uma bela de uma evolução com os dois carros, né? Tanto do Bortoleto quanto do Hülkenberg, o que mostra que o time evoluiu como um todo, né? É isso daí. E no qualificatório, começamos o qualificatório Q1 já eliminados. E a surpresa do Q1, para mim, ficou por conta do Hülkenberg, que ficou na última posição. Mas foram eliminados ali o Stroll, o Ocon, o Tsunoda, o Sainz e o Hülkenberg. Surpreendeu, porque. E a diferença foi muito justa no Q1, né? Entre os pilotos, menos de um Cara, segundo. é um negócio assim, né? Eu esperava o Hulk bem melhor, porque o Hulk ele realmente é um piloto, está se mostrando extraordinário, né? Não esperava ele nunca em último, porque o carro estava se mostrando muito bem. Tudo bem que nesse final de semana inteiro o Bortoleto estava na frente dele, mas eu não esperava que ele ficasse em último de jeito nenhum, cara. De Eu jeito acho que nenhum. foi, de repente não encaixou a volta perfeita, né? A pista é muito curta, tanto que vocês bem comentaram, né? O pessoal, quase todo mundo dentro de um segundo só. É uma pista muito curta, de repente uma curva ali que ele não fez perfeito ali, já joga lá atrás, né? E É é mais duas chances último, que o né? pessoal Mais tem. último, né, Paulão? O último é complicado, né, cara? Eu acho que ela Mas não encaixou, mas eu ficou. acho, mas se ele, na minha opinião, ele realmente não encaixou, porque na corrida ele teve ritmo e foi para frente, chegou logo atrás do Bortoleto. Então, assim, não foi uma coisa que o carro não estava muito ruim ou que ele não estava com a manha da pista, senão ele não ia conseguir evoluir tanto de último para novo. Uma coisa que é fato, essa pista é muito curta, eu acho que ela é a terceira mais curta do. É. Da Ela temporada. é uma pista que se assemelha muito à pista de kart, né? Ela Sim, tem alguns pontos de freada mais forte e outros pontos de não freada, que você contorna as curvas só dando uma tirada de pé, né? E as retas longas, tá? É uma pista muito bacana. Eles E é legal tem muito. características específicas, né? E o legal é que ela tem muita ultrapassagem, tem muita polêmica. A curva 3 ali é espetacular. Sempre dá briga ali. E fora cara, do não, você lugar viu, que ela fica, você é viu na Fórmula fantástico, 2? né? Você Na viu na Fórmula Fórmula 2, 2? teve uma Putz, cara, tá capotagem lá, doido o pra cara. ficar. O Halo mais uma vez salvando vidas. Nossa, cara, que coisa de louco, né, cara? Foi uma cena espetacular. Eu acho que o mais legal dessa cena é não machucar ninguém, né? Porque assim, quem gosta de automobilismo gosta gosta do acidente, gosta da batida, mas não gosta de ver ninguém machucado, né? Porque gosta de ver uma. Apesar que eu gosto do cara conseguir controlar o carro, né, cara? Quando o cara sai de uma curva, o carro sai de lado, o cara dá o contra-esterço, aquilo ali putz, isso aí mostra, assim, a destreza, assim, a capacidade de consertar o carro, eu acho muito louco isso. Mas quando eu tenho um acidente, eu gosto quando não machuca ninguém, né? Mas é Sim. legal ter o acidente, faz parte, mostra que é extremamente perigoso também. O E acidente já mostra no. que ali tem disputa, né? É, Exato. E no Q2, tivemos uma bandeira vermelha provocada por uma escapada do Hamilton na última curva, né? Do circuito. Ele deu uma escapada ali e botou fogo na grama lá na Áustria. o Hamilton botou fogo no circuito. Isso já aconteceu no Japão, né? No Japão esse ano. No Japão já aconteceu isso porque Os Sparks, né? a grama seca ali, eles cortam a grama, tal, e daí a grama fica seca, o carro passa muito perto, às vezes perde mais a grama. E durante a corrida também teve um início ali, mas não chegou a pegar fogo, né? Mas eles estão molhando agora a grama até para não pegar fogo, mas é uma coisa meio inusitada, a gente não via isso nos anos E, atrás. e nesse Q2, a nossa grande torcida foi por Gabriel Bortoleto, que ele avançou no Cara, Q3. eu tava assistindo na Foi hora, fantástico, né? eu tava trabalhando e assistindo na hora, cara. E daí ninguém tava ouvindo, o pessoal tava achando que eu tava em reunião, até tava
fone de ouvido, de repente eu. Pá! Daí todo mundo. Aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, putz, cara, o Bortoleto foi pro Q3. Cara, cara, que foi emocionante, cara. Em quinto, Foi né? legal Ele demais. já foi. Ele passou em quinto. No Q2 ele ficou em quinto. Os eliminados no Q2 foram o Alonso, o Albon, o Hadjar, o argentino Colapinto e o Berman. O argentino, agora fazer um parênteses aqui, porque hoje surgiu um grande rumor na imprensa europeia de que a Alpine está de olho no Bottas para assumir o lugar do Colapinto, um piloto mais experiente. Cara, é assim, né, cara? O Briatore, nosso amigão lá, o Piquezinho Amigo gosta do, muito dele. amigo do peito, todo mundo ama o Briatore. Exatamente. Eu sou apaixonado. Paulão gosta muito dele. É, e, e o que a Só gente. que não. Só que não, você que tá falando, não fui eu, Paulão, ó. Foi ele. É, bom, a gente sabe que o Briatore é movido a grana, né? Então, se levar dinheiro, tá beleza. Só que ele tinha dado limite para o Colapinto, né? Acho que eram 5 5 corridas. corridas. E se ele chegasse com um bom resultado nas 5 corridas, dava para negociar. O Colapinto tá com um patrocínio forte lá, acho que é o Mercado Livre. né? E só que se o cara levar mais grana lá, né, o Bottas deve estar levando mais grana. E o Briatore Mas vai, aí tem um ponto Aí não é só grana. Não é só grana, viu? tem um ponto interessante aí, porque, salvo engano, ano que vem a Alpine utilizará motores Mercedes. Mercedes, é certo isso. E o Bottas é piloto de quem? Toto Wolff. Cara, Toto Wolff. eu não acho Fazendo um lobby, não né? acho que o Bottas tem essa capacidade toda dentro da Mercedes de Ah, não, mas o Toto Wolff é o empresário dele. Desde a época da Williams, né? Desde lá de trás. então, Eu sou Ele muito morde. jacaré, né? O Wolff vai morder algum aí, entendeu? Eu só se sou for por isso, porque eu acho que ele não tem essa. eu tô com o jacaré aí na questão aí que se chegar com uma malinha boa de dinheiro ali, o Briatore chuta o argentino rapidinho e é Põe hora, a conceito na hora. O coloca ali o Briatore tem dinheiro, né, Bottas. cara? O Briatore tinha sido banido da Banido. Fórmula 1 e ele conseguiu um retorno porque pelas leis europeias, você não pode expulsar o cara do seu ganha-pão. E o único ganha-pão dele deve ser a Fórmula 1, né? Mentira, né? Mas Mentira, ele foi dono. Na verdade, ele foi um dos proprietários da Benetton, marca de roupas, né? Que depois virou a equipe Benetton. Né? na verdade, é um amigo. Começou na moda, né? Mas a legislação é um não amigo permite dele o que era banimento. proprietário Não e o permite que ele cara seja banido. ele convenceu o cara de investir na Fórmula 1 e tal. Tem umas confusões aí entre a Benetton e ele. Ele levou Alonso para a Fórmula 1, ele levou Schumacher, ele tem. O cara já fez umas coisas diferenciadas para a categoria, isso é fato, mas ele é um negociante, ele não tem nada de carro, esse cara aí, o negócio dele é grana. Mas eu nunca vou esquecer Singapura 2008. Acho que nenhum brasileiro. Pra mim ali. Você precisa assistir o F1, o filme. Você vai ver, tem umas coisas ali que você fala, caramba, cara. Ó, falando em F1, o filme, aqui eu vou aproveitar agora, eu vou agradecer ao Grande Prêmio São Paulo. Ganhei um par de ingressos aqui da Fórmula 1 do Grande Prêmio São Paulo para assistir Fórmula 1 o filme. Vou essa semana assistir o filme. Ainda não consegui ir, mas essa semana estarei lá assistindo o filme. Eu sei que o Rafa já assistiu, você já assistiu, né, Jacaré? Já. Eu não vou dar spoiler por causa de vocês dois aí. Porque o Eu próximo. tenho certeza. Paulão já foi? Vocês. Eu tenho certeza que o Jacaré foi só para ver o Brad Pitt. Não, era a minha primeira intenção, era inclusive essa. Entendeu? Tanto que eu tirei uma foto com o Brad Pitt, coloquei no grupo lá, que a gente tá na Fórmula 1, eu do lado do Brad Pitt há um mês atrás. Os caras, o Brad Pitt. Não é por causa do filme nada, não tem nada a ver com Fórmula 1, né, do Brad Pitt. Mas o filme tem carro também, é legal, mas tem o Brad Pitt. O filme é bom demais, cara, eu gostei demais. É assim, tem umas coisas de regra da Fórmula 1, umas coisas que... Exatamente, é isso que eu ia comentar.
em alguns momentos você precisa minimamente entender um pouquinho de Fórmula 1 para saber o que está acontecendo. Então, Então, são duas deixa eu coisas. só colocar um comentário. Então, aquela impressão que passavam de que não era para o fã raiz da Fórmula 1, eu posso esquecer. Pode esquecer. Pode esquecer. Então eu vou gostar do filme, porque eu tava vendo eu algumas acho que notícias eu assim. sou profundo conhecedor de Fórmula 1, não. O cara começar a me apertar, eu não sei, é que eu não sei. Mas o filme é muito louco, cara. O filme é legal pra caramba. O que a gente acaba vendo e algumas coisas assim, tem alguns exageros. Porque Tem aquela questão hollywoodiana, né? Que é normal, é comercial. Liberdade poética. tem alguns exageros. Mas se você olhar a pior equipe começa a progredir, nós estamos vendo agora, Sauber, né? Então não está de tudo errado, não. Um piloto veterano e uma nova promessa, né? É a Sauber. Mas, cara, chega de spoiler. vamos parar de spoiler, porque os dois mané aí não assistiram ainda. E Então, eu vamos comprei pro Q3 aqui, então. Eu comprei o ingresso uma semana antes, cara. Então vamos Eu passar não, aqui minha mulher. pro Q3. O Lando Norris se recuperando do erro dele lá no Grande Prêmio do Canadá, cravou uma pole espetacular. E o Leclerc com a Ferrari, segunda colocação. O Piastri ficou apenas com a terceira. E para alegria de todos nós, Então, mas Gabriel Bortoleto na oitava posição. mas teve um lance interessante aí. Todo mundo melhorou o tempo. Todo mundo melhorou o tempo. Todo mundo do Q2 para o Q3 melhorou o tempo. O Gabriel não melhorou. Não melhorou. Porque ele, na verdade, teve um problema ali, atrapalharam ele não conseguiu. O Verstappen ainda falou, o Verstappen também foi atrapalhado, e o Verstappen deu um boi para ele, deu um baquinho. Verstappen deu um vai para ele. O Verstappen ainda falou, pô, o cara foi tão bem no final de semana, tinha que ajudar o cara um pouco. Né? O Verstappen foi amigão. É legal esse reconhecimento de um cara que é tetracampeão, né? Reconhecendo que o Bortoleto é um talento, né? Não, isso acho que é super importante. Né? Todo mundo elogiando o Bortoleto. Então, cabia fácil ali naquele tempo dele, mas pelo menos 4 décimos, 5 décimos, cara. Fácil. Entendeu? Então ele ia largar em quinto, cara. Sexto ou quinto. Entendeu? Mas aí... tem que lembrar, Jacaré, que ele não tá com uma Mercedes, que ele não tá com uma Ferrari, ele não tá. Pô, ele foi muito bem. Não. Na hora que na frente do Antonelli, cara. Na hora que na frente da Mercedes. Carros ali que tem mais desempenho, eles vão entregar um pouquinho mais, não tem como. Então foi uma pole position, tipo, fora da caixa. Eu concordo com você está falando aí, mas cabia mal um pouquinho, porque ele ia melhorar. É que ele foi atrapalhado naquela hora, na última voltinha que ele estava dando ali, foi atrapalhado. Ele e o Verstappen foram atrapalhados. Acho que, inclusive, o Antonelli foi atrapalhado também. Os três foram atrapalhados ali, se eu não me engano. A pista é curta, né? A pista é curta, acabou não dando. Então, cabia mais uns 4 décimos ali, fácil. Mas foi espetacular. Cara, eu fiquei contente pra caramba, cara. Nossa, deu um negócio em mim na hora, cara. Mas eu imaginava ele em quinto ou sexto. Mas foi ótimo. O oitavo lugar, oitavo, do lado do Verstappen, muito boa. Eu tava com um pouco de medo na largada dele, porque como eu também, eu achei que ele fosse respeitar muito. E aí então, ia ser é o que a gente falou no nosso último episódio. E vocês dois fugiram, né? Os dois estão fugindo aí nos últimos episódios. Mas a gente vai se ver lá em Interlagos, vocês vão ver só o quanto vai ser bom esse negócio de vocês ficar fugindo de mim. Tá beleza? O que eu acho aí? Eu acho que ele anda muito prudente. Muito prudente, com o maior cuidado, sei que. E essa aí ele foi mais para cima um pouco e acompanhou a turma. Então ele largou muito bem, né, cara? Isso bom, a gente vai falar durante a corrida. A gente vai falar aí depois. Vamos passar para a corrida aqui. E a largada já começou ali com uma questão quente. Cara, você percebe que a Williams, cara, na outra corrida já saiu a carenagem, explodiu a carenagem. Nessa corrida, o freio traseiro travado. Cada hora, cara, eles estão tendo um problema. É um negócio assim que essa corrida para a Williams, ela tem que apagar na memória, cara. Porque assim, a Williams, ela prometia um ano muito bom, né? Começou na Austrália, a gente esperando, nossa, a Williams esse ano vai mostrar serviço e tal. E acabou com um fiasco.
Tava a impressão que era só por causa da chuva, é fato que acontece e tal, mas, meu, essa É, corrida. o Albon até que estava bem na corrida até ele recolher o carro, né? Ele estava em quinto ou em sexto, se não me engano. Não, e na largada aí não largou, ficou para trás. Lembrei Na até, largada, lembrei até de um certo filme, a gente não vai comentar, né? na largada aqui, a questão do Sainz Eu até, ficou eu até parado. pensei na hora, não. A vida imita a arte, não. Mas daí ele realmente ele largou depois atrás, e daí ele foi pro box para largar do box, porque tem a regra, né? Que se ele ficar um pouco para trás, ele tem que largar do box. Na hora que ele parou, deu superaquecimento no freio, e o freio estava travado. Eu achei estranho, porque assim, a hora que eles macaquearam o carro, a roda estava livre. Isso é bem estranho, porque o freio travado devia macaquear e ela ficar travada. Eu vi o vídeo na hora assim e tava livre a roda traseira. Macaquearam seria fazer macaquices com o carro? Oi? Macaquearam seria fazer macaquices com o carro? Quase isso. Mas o macaco levantou as quatro rodas ali, porque era o único jeito de tirar o carro daí, né? Levantar, colocar aquele esquentinho embaixo e levar o carro embora, porque não deu o que fazer. Não tinha, tá aí o fogo no Né? carro Mas interessante que a roda do tava livre. Sainz. O Sainz tá tendo um pouco de azar esse ano também, né? Cara, o Sainz ele mostrou isso ano passado, quando ele perdeu o contrato com a Ferrari. A gente imaginava que ele ia jogar a toalha, né? Ele E começou a dar melhor. acabou que ele mostrou serviço, apesar que quando perde algumas responsabilidades, o cara acaba fazendo mais, né? Porque assim, Tá mais você vai, certo, né? vocês que estão assistindo agora, você precisa de ver o Paulão fora da gravação. Pá, você sai falando com a gente e tal. Põe para gravar, daqui a pouco eu falo. Então, acho que esse é o lance Graças a Deus, né? do Sainz. O Sainz, quando estava com contrato com a Ferrari, ele, com o maior cuidado, vai bater o carro. Daí, quando liberou, não precisa, você está fora. Puta, o bicho virou um ás do volante, estava dando melhor que Mandou ver. né? Então, se ele mostrou que ele sem pressão, ele vai muito melhor que com pressão. E é normal isso na Fórmula 1, né? Você pressionou o cara começa a ficar retraído, com medo de bater, com medo de fazer as coisas, né? Então, Mas agora eu vou pedir algo importante para todos que estão conosco aqui, ó. Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal. É importante deixar o like. Faz o comentário lá, porque isso aí você ajuda, vai replicando. A gente entra no algoritmo do YouTube e o nosso canal é mais divulgado. dá uma mão aí, curte, compartilhe e mande foto. Falar só até aí, pra vocês não. E a largada foi até que tranquila, né, Jacaré? A curva 1, né? A curva 1 foi A sossegada. curva 1 foi tranquila, exatamente. Mas ela é apertada essa curva 1. Olha, teve gente que passou por fora ali pelo MSC, né? A O largada. próprio Bortoleto, se não me engano, ele passou por Não, fora. o Bortoleto passou por fora, porque, na verdade, deram uma apertada nele. Deram uma Ele tá do apertada lado nele. do Lawson ali, né? Não deixou espaço para ele, acho que foi um Alpine, até se eu não me engano. Mas não deu espaço para ele, ele teve que ir para fora mesmo para poder fazer a tomada, porque não tinha espaço nenhum para ele. Não tinha nem espaço para uma roda. Então, e essa é uma coisa interessante, para quem não acompanha a Fórmula 1, a largada é meio que permitido dar esse gato, desde que você não corte caminho por dentro. Cortar caminho por dentro, você ganha posição. Por fora, você só. O cara te apertou, você consegue dar uma livrada. Se ele der uma por fora e passar alguém, ele não pode. Mas se ele Primeira curva, geralmente eles deixam um pouco mais solto, mais livre. na largada, a coisa é mais light. Mas logo ali na curva 3, aqui, uma bela disputa. Destacar que o Piastri já fez a ultrapassagem no Leclerc na largada e tentou pegar ali o Norris. Mas já na curva 3, aqui a gente está vendo a subida da 3, tivemos ali a espalhada, o boliche do Pimentonelli. Essa curva 3, ela historicamente, ela já é uma coisa de louco. Quem joga videogame, o Paulão que joga videogame aí, sabe também que essa curva 3, ela é complicadinha. Porque se você vê, desse caso não estava com asa aberta. Mas você vem muito forte, é uma freada brusca,
uma curva Ela é 90 graus, é mais que 90 graus, na verdade, à direita, e ela é a curva mais fechada desse circuito, né? E você vem de uma reta que a curva 2, ela nem considera curva, né? Ela é uma palhinha para a esquerda. Só um nada. Uma viradinha. É uma viradinha, exatamente. Ela nem vale como curva, mas era chamada de curva. Como diria o Galvão Bueno, a curva reta. É uma curva reta. A reta curva. Então, mas daí veio a freadona e a curva para a direita, que é uma travada com mais de 90 graus. E nela, o Antonelli deve ser jogador de videogame, mas ele não deve andar, se for no PS4, acho que ele não coloca nem nem nos 80% lá de adversário. O adversário faz 70 ou 60. Faz que nem eu, jogo no fácil, no Easy. Se fosse NASCAR, ele faria a curva, porque aí ele usaria o amiguinho para fazer a curva, né? Exatamente. Se ele encostasse no amigo, ele conseguia fazer a curva. Cara, mas ele foi. A turma ia ter que fazer igual o PS4 no 60%. Que você entra e o adversário desvia de você. Mas uma coisa curiosa aqui foi o estado de espírito do Verstappen. Ele saiu tranquilo. Zen, eu também me surpreendi. Cara, mas ele saiu zen do carro. Foi lá, bateu um papo com o Antonelli. Se eu só falar uma coisinha a mais aí dessa batida, né? Ele deu uma juntada de freio, ele foi muito, assim, imaginando que ia dar muito certo, né? Não tinha como dar certo aquilo. E olha que o Bortoleto escapou por pouco, hein? Então isso que eu ia falar. Não tinha como dar certo aquilo, o Bortoleto estava legalzinho ali, e acabou que ele bateu, fez o Bortoleto perder 2 posições, só que como saiu, tirou 2 também, ele acabou que perdeu, mas ganhou. Ele continuou na mesma posição que ele estava. Mas cara, o Bortoleto, o Bortoleto, inclusive, depois da corrida, ele falou que ele não viu o que aconteceu, ele só viu uma fumaça e ele deliberadamente resolveu embarrigar a curva porque ele sabia que estava tendo alguma confusão, mas ele não chegou a ver o que estava acontecendo. Dá para ver ele, né? Rápido, cara, é tudo aquela confusão toda ali. Mas, cara, eu esperava que o Verstappen ia dar um esculhambo nele. E acabou assim, ele pegou, pô, isso acontece, cara, todo mundo faz uma atrapalhada um dia, né? E essa foi a visão do Antonelli aí, fazendo boliche com o Verstappen. Então, mas falar para você, se você pegar o Kimi Antonelli, olhar pra carinha dele, você não consegue nem brigar com ele, cara, é um moleque, cara, você vai falar feio pro cara, você vai dar um tapa na cara dele, não tem como, cara, você vai falar com isso, pô, tá menino aí, cara, pô. Acontece. O meu máximo que você fala, eu vou guardar seus Hot Wheels, você vai ficar uma semana sem brincar. Exatamente, cara. Não tem o que falar nele, cara. Cara, ele tem a cara de bonzinho. Ele falou assim: o cara não fez ele maldade, cara. Ele até que queria sair. E não fez mesmo, né? E errou, mas acontece. Faz parte do aprendizado do jovem. Às vezes nem sempre o jovem, porque o Bottas já fez isso, foi na Hungria. Tava com chuva tudo, mas ele tirou o Verstappen também. Aquela corrida, inclusive, que o Hamilton largou sozinho, né? Todo mundo... Cara, uma coisa assim, né? Pulando Norris, esse aí foi um sonho, né? Porque assim, o único cara que podia segurar ele e fazer ele perder o segundo lugar no campeonato seria o Verstappen. O Verstappen zerou, ele ainda ganhou a corrida, né? Tirou os pontinhos do Piastri, então, putz, foi... Agora eu falo que tá tranquilo ali, são as duas McLarens. As duas McLaren estão lá dois desbraçados. Eu acho muito difícil outra equipe atrapalhar o título de pilotos da McLaren. Eu também acho. Ele já tá na mão. Eu acho que a briga vai estar entre as McLaren. Eu não acredito que a única que pode atrapalhar a McLaren é a própria McLaren, que eu acho que a McLaren está fazendo certinho. Foi tão interessante que, assim, deu essa confusão ali, as McLaren dando linha, certo? Não, daí entrou safety car, né? Safety car, mas a saída do safety car, a gente viu o Piastri pressionar o Norris. O safety car, eu imaginei que o Bortoleto fosse perder posição, né? É interessante, assistindo essa batida, nessa hora, o Nico Hülkenberg não ganhou nada de posição, ficou lá atrás, continuou lá atrás, o Hülkenberg saiu com pneu macio, acho que tinham 4 pilotos ali, que tinha 4 ou 5 com pneu macio. O grid inteiro com pneu
pneu médio. Eu acho que tinha 2 pilotos lá com pneu duro, 2 ou 3 com pneu duro, né? Mas depois é uma coisa tão interessante que o Hülkenberg apareceu do nada em nono lugar, né? Porque Excelente corrida do Huckenberg. cara, o Hülkenberg está se mostrando o piloto, cara. O piloto. Se ele tá com o carro, mais ou menos, esse cara é campeão, hein? A do Bortoletti foi uma super corrida, mas a do Huckenberg foi Cara, excelente. É assim. Vamos dar sequência, depois a gente vai. A Vamos gente... dar sequência aqui na corrida. Vamos. Aqui foi a pressão que o Piastri deu. O Piastri chegou até a passar o Norris. Chegou Mas a o Norris passar. no uso da asa, o Norris. O Norris deu na asa, usou asa móvel. Essa corrida não teve monotonia, né, cara? Alguém falar que teve um pequeno pedaço de monotonia nessa corrida, não teve. Se toda a corrida fosse assim, pegava qualquer um aí que não gosta de Fórmula 1, começar a ver e vai falar: Meu, dá para ver esse treco aí, cara. Esse negócio é louco, porque a corrida inteira foi pauleira. Aquelas disputas ali entre as duas McLarens ali, tava o bicho pegando mesmo. Foi bom, né? Foi bom que quase que o Piastri dá uma chupada na traseira do Norris, né, cara? que foi legal que a McLaren deixou eles disputarem, né? Não teve aquela o tiro o pé, Então, tal. Correu bem, eles correram Então, bem. ela deixou um pouco. Primeiro trem de corrida, eles disputaram. Eu não vi entrando errado lá. Primeiro trem de corrida, inclusive, eles trocaram de posição, vocês falaram, tal, um ultrapassou e tudo mais. Mas não entraram, não disputa. Porque a gente já viu acontecer milhares de vezes com a Ferrari que já vinha no rádio na hora, vamos manter posição e tal, entendeu? Eles deixaram realmente correr. E a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para assistir corrida, né? E aqui tá o lance que o Jacaré comentou aqui. Quase que o Piastri acertou o Norris. Devolve o Canadá pro Norris. Foi uma perícia dele. Quase, né, Segurar cara? o cara ali, foi no limite. O cara é bom para fazer isso daí, viu, gente? Porque ele percebeu ali que ele tomou uma fechadinha de porta ali, que é normal, o Lando tá defendendo, né? Mas o cara conseguiu segurar ali, contou um pouquinho também pra sorte, né? Mas que foi um fio de cabelo ali, podia ter acabado a corrida dos dois ali, né? Aí eu ia ficar feliz, porque ia ser vitória da Ferrari. E a equipe deu um puxão de orelha no Piastri por causa dessa feitada aí, né? Sim, De leve, mas deu. eu tô torcendo pelo Norris esse ano. Eu queria que ele ganhasse o campeonato. Não tá fácil, porque o Piastri se mostra assim, muito frio, né, cara? Tá o homem de gelo. Mas nessa corrida ele mostrou que não é tão homem de gelo, não. Ele teve vários momentos ali que você percebe que ele estava meio desesperadão. E se não fosse uma intervenção da McLaren, apesar que ela não deu ordem de equipe, mas na hora que ela tirou o Norris, troca pneu, e o Norris começou a andar mais rápido, tanto que eles estavam os dois ali, 2 décimos, a terceira posição chegando neles. Mas agora eu vou comentar uma questão. A gente até achou que a McLaren teria segurado um pouco mais o Piastri para dar distância e tal. Mas no rádio, o engenheiro do Piastri falou: Você quer continuar mais algumas voltas? E o Piastri optou por seguir mais algumas voltas na pista. Mas aí a gente não sabe se tem algum código ou outro que fala para não expor isso daí. Mas Então, a decisão final foi do Piastri. Então, pode até ser uma decisão final dele, mas que eu enxergo é que a McLaren fez o certo. Ela chamou o piloto que está na frente para trocar logo o pneu, e daí o piloto começa a andar mais, daí dá aquele overcut, né? Que ele andou mais rápido por algumas voltas, e quando o piloto que ficou na pista volta muito atrás. Acho que ele voltou uns 4 Quase 8 segundos. 8 segundos. Então, daí ele não conseguia. Não foram 5 segundos? Não, Foram 4 segundos Foi depois. mais? Depois ele foi. Foram 8, porque a McLaren cometeu um errinho com o Norris, mas o erro na primeira parada com o Piastri foi um pouquinho maior. Tá. Então acabou. Pega ali a questão de que o Norris já tinha dado aquela estilingada maior e o
um ou outro retardatário ali que acabou atrapalhando o Piastri. É uma coisa interessante para o cara ele conseguir estar na posição e não perder a posição, ele teria que passar pela curva 5 e o cara o piloto atrás dele não ter passado ainda pela 3. Certinho, dava certinho. Se o cara tivesse na 5 e o outro na 3, ele ia pro boxe e voltava ainda na frente. Mas o Piastri demonstrou mais ritmo na corrida, porque ele, na primeira e na segunda parada, ele tirou o tempo que o Norris tinha. Então, mas eu acho que o Norris estava dando uma economizada, entendeu? Ele estava dando Eu uma acho economizada. eu acho que os dois estavam puxando bem, viu? Não, estava puxando bem, mas eu acho que pode falar, Paulão. Eu acho que o Piastri também pode ter tentado parar um pouquinho depois para ver se tinha mais pneu para o final da prova, ali, um golinho a mais de pneu para tentar alguma coisa. Como ele estava atrás, ele tinha que tentar alguma coisa diferente. E como você bem pontuou, é normal da equipe querer chamar primeiro quem está à frente, né? Que ele vai ter a preferência da estratégia. Eu já estava ali e tal. Mas, de todo modo, eu gostei muito que no primeiro trem de corrida ali não teve interferência no rádio porque, gente, estava perigoso aquilo ali. Eles estavam realmente disputando a Vera. Tanto que teve troca, né? Um passou, depois passou de volta e tal. Se aí em outra equipe ali, gente, já cortava o barato das crianças ali na hora. Pelo bem, Foi legal. pelo bem do campeonato, eu espero que seja assim até o final do ano. Mas foi muito emocionante, foi muito legal, cara. Gostei pra caramba. E o que eu achei, eu sempre acho que a Sauber, cara, dá a impressão que tem um orangotango fazendo preparando a Estratégia do Bortoleto. estratégia deles, cara. É o mesmo estrategista da Ferrari. Não, tem uma cena que eu vi um dia, o cara pegou e falou assim: ó, puta, quem é que escreve o discurso da fulano de tal? Ah, quem escreve é esse cara que demonstrou um macaco batendo nas teclas. Assim. Pô, cara, eu acho que contrataram O macaquinho. contrataram esse macaco para trabalhar lá, cara. Porque você vê cada atrapalhado, você fala, nossa, cara, o cara tá batendo nas teclas lá, vai lá, vai ver o que dá. Então, dá a impressão que é esse naipe, assim, cara, porque falar vai dar você, hein? Que é isso, cara? De novo, seguraram ele muito. Seguraram ali pelo menos umas 4 voltas a mais ali do que. Cara, não precisava de segurar tudo aquilo lá, cara. Não precisava, cara. Dá a impressão que não precisava. Tudo bem que ele foi porque 3 ele tinha pneu a menos, né? Quem treina acaba tendo pneu a menos. Voltando a falar do filme, né? O cara vai mal no treino, depois vai bem na corrida, né? Então, não vamos fazer esse Spoiler. comentário para vocês assistirem. Chega de spoilers, Superman. Chega de spoiler, chega de spoiler. Eu tô louco pra comentar desse filme com os outros, cara. Não, mas não são só eles que não assistiram, né? Os nossos Você mesmo, assinantes também não assistiram, alguns. É verdade, verdade. Então não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso com os nossos outros amigos. Esses dois aqui eu não Agora eu vou dar um destaque aqui. A Williams passou mais um pouquinho abandono com o Albon. Recolheu os fins de semana para esquecer da Williams. A Williams realmente vem regredindo aí durante o campeonato. cara, aquilo que eu falei no começo aqui que a gente estava falando. A gente esperava muito da Williams esse ano. Eu achava que ela ia fazer assim, ter um diferencial, mostrar. Eu esperava isso do Sainz, para dar um tapa na cara, né? Falando, aí, vocês me tiraram da Ferrari, mas olha o que eu fiz, né? Mas, putz, esse ano aí vai ser um fiasco. Já devem estar olhando para 26, né, numa hora dessa, provavelmente, né? Cara, uma coisa interessante. Carregado esse A próxima corrida vai ser vai ser na Inglaterra e lá vai ser o limite de atualização. Eu não acredito que ninguém faça atualização depois disso. Não, o campeonato está encaminhado aí para. Isso é uma coisa boa para nós, porque a Sauber tá bem. Sauber melhorou para caramba, então o nosso amiguinho já vai ter as atualizações, que se ninguém melhorar mais nada, ele vai ficar com o carro Tá no bolo, tá no bolo. de meio de grid aí até o final do ano. Isso é bem interessante. Mas quem fez uma corrida burocrática também foi o Tsunoda, e o Tsunoda ficou batendo roda ali com o Franco Colapinto. Inclusive foi punido, né? Ele deu um toque ali, um totó na traseira do Franco, girou o argentino. Cara, Até 10 segundos o Tsunoda, né? Cara, o Tsunoda. Eu tô acho que ele tomou 3. pena do Tsunoda. Ele tomou 3 segundos, eu acho. Só. Não foi 10, não. 5 segundos.
Então, E o Franco depois no final também tomou mais 5. não, mas o Kimi Porque Antonelli ele espremeu o Piastri, né? o Kimi Antonelli tomou punição também, né? Tomou punição, vai tomar 3 no grid, por conta da batida no Verstappen. Bateu Aqui atrás, tá- né? aqui Bateu tá- atrás é culpado. É a culpa. E aqui tá apertado aí que o Colapinto deu no Piastri. Cara, Bandeira azul, ele brigando lá com o Tsunoda, Isso foi colocou cara, o não segundo faltou nada. carro na grama. não quatro faltou rodas. nada pra ele arrancar o Piastri da corrida, hein? Foi com as 4 rodas na grama ali, realmente loucura total foi isso aí. E ele tava tomando bandeira azul, cara, toma bandeira azul, olha pra onde que, pô, cara. E tem uma regra, né? Vai pra esquerda, né? Tem uma regra, vai pra esquerda, toma bandeira azul, vai pra esquerda, fica quieto. Não, ele pegou e Parece que foi ele nem pra. viu, né? A Peraí. impressão que deu que ele nem percebeu que que o Piastri ele estava do não lado viu. dele. Não percebeu, não percebeu. Ele tava tão concentrado na frente que não olhou que tinha tomado a bandeira azul e não. Não, ele até deve ter visto que tomou bandeira azul, mas ele nem percebeu aonde o Piastri estava. Né? Ou Mas o carro que a iria equipe- ultrapassá-lo estava. a equipe tem que avisar. Na minha percepção, eu acho que ele nem imaginou que seria o Piastri. Não imaginou. Não, mas Se bem que tem uma coisa, pisca no volante ali que ele tomou a bandeira azul e o número do carro que tá chegando atrás então, dele. Pisca no volante, tem pisca azul. retrovisor, tem 2 retrovisores ali, um de cada lado ali. Então. O outro tá muito acostumado de ficar esperando o engenheiro vir no rádio e ficar mastigando para ele. Ó, 2 segundos, o cara tá no Pisca azul. ligado, né? É o que eu enxergo. Painel também, né? O painel lateral também fica piscando, né, gente? Aquele painel lateral lá. Então, E eu saber que enxergo tinha bandeira azul, ele sabia. Mas eu dou aí pro pessoal aí que realmente ele não sabia que lugar da pista ali, a posição que o Piastri estava. E se Então, desse vai mesmo, né? Nossa senhora. Ia dar bem ruim, viu? Paulo, ao mínimo, né? Pisca azul, e tá piscando azul, e daí o engenheiro tem que falar para esquerda, velho, para esquerda, para esquerda, para esquerda, e diminui, e deixa passar. Passou, você volta atrás dele. Agora o cara foi para direita, será que ele se confundiu, foi para direita, imaginou que iria passar para a esquerda? Sei lá. Mas foi assim, quase que me tira o Piastri da corrida. Né? Eu acho que ia ser legal por uma parte, porque ia ferver o campeonato. Mas não ia ser uma situação boa, né? Eu acho que nem nessa hora o Piastri ficou tenso ali, né? Que o cara é um bloco de gelo, né? Acontece, for, ele tá ali tranquilo, não reclama, você não vê a expressão dele. Nessa corrida eu percebi que ele, até depois, ele estava meio nervosão, ele não estava tão gelo, não. Né? Mas mantém ali ainda, tenta se manter blindado ali, né? Não ficar dando chilique, né? A gente deu de outros. E agora vamos passar pro nosso ponto que a gente mais curtiu, que foi aquela disputa do Bortoleto no finalzinho ali com o Alonso. O Alonso e o Lawson fizeram uma parada só, assim como. Não, o Huckenberg fez 2. Mas o Lawson e o Alonso fizeram apenas uma parada ali. Acabou funcionando. E em tese, o Bortoleto poderia ter passado os 2. Poderia, ele tinha mais carro e ele veio com mais ação, né? Mas as bandeiras azuis acabou. Então, ele tinha mais carro, ele estava tirando um segundo por volta. Isso estava faltando, acho que 10 voltas, e ele estava 9 segundos. E ele tirando, ele chegou e ia passar os Ele chegou na volta, faltando 2 voltas ali, ele chegou a passar o Alonso, mas o Alonso fez o X ali usando a asa móvel no retorno, aqui na curva 3. É que ele passou a estar atrás, né? O Alonso passou a estar atrás ali. Passou Daí atrás ali onde demarca 1 segundo. Cara, eu eu confesso que o meu lado torcedor naquele momento chegou a pensar, pô, o Alonso vai deixar ele passar e ir embora. É a gente dele, é o moleque que ele tá investindo. Mas aí depois eu pensei, falei, não, Fernando... é o Alonso, pô, é o Alonso. Não vai deixar nada. E ele tentou de toda forma fazer a ultrapassagem no Alonso. Cara, o Alonso, cara, se você for almoçar perto dele, eu acho que ele come a sobremesa antes de você. Já tem esse negócio. Ele pega no teu prato. Não tem, mas você vê que você vai perder para você, ele dá um jeito de ganhar. Então, o bacana da disputa, cara, foi a maturidade do Bortoleto enfrentando um cara do tamanho do Alonso.
A gente pode questionar o Alonso por isso ou aquilo, algumas atitudes dele, mas Mas é o Alonso um também foi limpo, piloto, né? Ele é também um jogou piloto limpo. espetacular. E foi limpo. E o Alonso, Foi limpo. inclusive, usou a bandeira azul ali e a asa móvel atrás ali. Era o Piastri ou era o Norris? Os dois. Era o Norris. Foi o Norris. Os dois. Primeiro, Também era primeiro Norris. Primeiro o Norris e depois o primeiro Piastri. o Norris, depois o Piastri. Aí, isso que salvou. Pra se defender. O cara escaldado, né? O cara é bicampeão mundial, corre na Fórmula 1 desde o ano 2000. O cara é macaco velho. Então, mas né? foi isso que salvou o lugar do Alonso e atrapalhou o nosso Bertoloco. Bertolotto. Até viu quem que tem um vídeo do Huckenberg zoando isso daí, o Bertolotto. O Ronaldão que falou. Não, o Donaldo falou, foi na Emília Romana. Ou não, foi em Mônaco. Agora não me recordo. Mas tem um vídeo do Huckenberg zoando ele, falando o Bertolotto. Chamando ele, tem Tá um no que o Instagram. Huckenberg chama ele de Gabriela. Não, mas o Ele Huckenberg foi tão bem, isso aí é legal também. O Huckenberg foi cumprimentar ele, o Huckenberg só de toalha. Aí ele foi cumprimentar ele pode aí não, vem aqui. Ele falou, não, tô fora, não quero, você é louco? Cumprimentar de toalha, tá doido? E vitória de Lando Norris, volta a vencer, terceira vitória na temporada do Norris. Ainda a diferença pro Piastri tá confortável pro Piastri, de certa maneira. Mas voltou pra briga, né? Voltou pra briga. Porque ele saiu embaixo ali do Canadá. Embaixo. Eu reparei que no pódio, cara, a expressão corporal do Norris estava de alívio. Parece que ele tirou um caminhão das costas, tipo assim, ó, consegui. Mas vamos ver daqui pra frente, né? O campeonato é longo e eu acho que a briga vai ser muito boa. O Jacaré falou que é mais Norris, eu sou mais Piastri. Eu sou mais Piastri também. Eu torço pro Norris, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele merece ser campeão mundial, cara. E você, Paulão? Cara, a nossa torcida caseira aqui, minha e da Mica, sempre foi pro Lando. A gente gosta muito do Lando, cara. Mas eu tenho um pouco de preocupação com a questão emocional dele, né? Nessa pista, ele foi sensacional. É uma pista que ele tem o controle, autoconfiança. O piloto precisa muito da confiança, né? Um pouquinho que baixa a confiança complica. Uhum. Eu vou fazer um paralelo, tipo assim, a questão dele ali, a expressão corporal, me lembrou um pouco do Rosberg quando venceu o campeonato em cima do Hamilton. Talvez foi tão estressante para ele que ele Abandonou a venceu, Fórmula 1. abandonou a Fórmula 1. Foi isso daí, ó. Consegui vencer o cara e tchau. Mas agora vamos pegar algumas cenas bonitas. Não, vai lá, Jacaré. Então, o Rosberg, ele queria, na verdade, fazer igual o pai dele, ter um campeonato e tá bem. Acabou. Entendeu? E agora aqui, ó. Um abraço aí do Bertoloco com o Alonso. Depois, o Alonso Cara, foi lá no carro. O Alonso fez questão de ir lá. Depois teve um comentário, né? Que foram entrevistar Huckenberg ele. também. Foram entrevistar o Bortoleto. O Bortoleto pegou e. Não, daí foram entrevistar o Alonso. Daí o Alonso pegou e falou: pô, tô devendo um almoço pra ele, cara. Próxima vez que a gente for em Mônaco, eu vou pagar uma. Não, almoço não, janta. Vou pagar uma janta pra ele, porque, cara, foi fera. Não, e foi assim uma corrida, foi uma disputa aberta, foi legal. O Alonso não foi o Dick Vigarista dessa vez, primeira vez, eu acho que é na vida dele, e foi de igual para igual. Ele estava com uma pneu, teve o benefício da bandeira azul. Foi boa, foi muito boa a disputa entre os dois. Foi ótimo. O Verstappen também interrompeu uma entrevista que ele estava dando para ir cumprimentar o Bortoleto a hora que ele viu o Bortoleto Cara, passando. todo mundo extremamente simpático com o Bortoleto. O Bortoleto assim, teve um tratamento realmente VIP. Foi uma coisa assim muito legal isso, cara. Assim, é difícil você ver isso na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem assim, muito disputa, né? É muito intensa, o pessoal é muito frio, muito ego. O jogo de ego é impressionante. Isso foi. Agora, uma outra coisa que eu achei meio inusitado, ele foi eleito o piloto do dia. Na minha opinião, o piloto do dia deveria ser o Huckenberg. Ah, não, foi o Bortoleto, marcou seus pontos. Vamos defender o Bortoleto. Tinha que ser. A gente aqui é comentarista, pô, né? O cara me larga em último lugar e pegou em nono. Não, entendeu?
Foi um espetacular, ele merecia ser. Vamos falar, o torcedor e o comentarista. O torcedor é Dali Bortoleto. Exatamente. E eu não tenho Comentarista. dúvida que aqueles 27% ali, meu, a brasileirada deve ter votado que ele é Lógico. doido. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. O cara. Quem que é o melhor piloto da história? Na minha opinião, o Senna. Beleza? Mas só que você pega assim, a quantidade de votos de brasileiro que teve foi um negócio inacreditável. Então não tem como o Schumacher ganhar. Você acha que a alemãozada que lá trabalhando, pá, lá, vai estar preocupado de ficar votando? O brasileiro não come e vai votar, filho. Eu vou votar. Igual aquele cara que dorme na frente do. Pô, o brasileiro chega às 10 horas da manhã na porta do McDonald's para comprar 50, 100 carrinhos de Fórmula 1, cara. Mas os caras Não fala essa palhaçada. Não fala essa palhaçada que eu tô com uma raiva disso aí, velho. Eu só como no Burger King agora. Eu fui o primeiro a chegar no McDonald's, não tinha mais carrinho, cara. Rapaz, O brasileiro, a gente vai lá 3 horas da manhã, né? Na frente de Interlagos. Dorme na fila, faz churrasco na fila. 3 horas da cara, manhã. eu tenho um procedimento de Fórmula 1, né, cara? Eu chego lá às 6 horas da manhã, vou naquela padaria lá na esquina, lá, aquela padaria, como um misto quente, peço 2 para levar e tomo um achocolatado. Daí eu tomo uma Heineken, entendeu? 6 horas da manhã. Eu tomo uma Heineken, daí eu falei, pô, agora eu vou para o portão. Daí eu chego no portão, daí o Papa Hamilton tá lá já com aquela caixa de cerveja, né? Daí eu vou tomar uma cerveja com o Papa Hamilton, lá, pega aqui, tá? 6 horas da manhã, né? Já teve vez que eu não cheguei até ver os carros andarem. Um abraço, aproveitando, um abraço pro Papa Hamilton, pro Wesley, para toda a turma lá do G. Puta, cara, a galera do G é muito. Não, e o pessoal do Pisa Fundo, o pessoal do Pisa Fundo. O pessoal do Pisa Fundo também, que são nossos grandes amigos, já fizemos entrevistas com eles, já contamos um pouquinho a história da Pisa Fundo. Então, um abraço para todo mundo. Homer Simpson, um abraço para todos eles. Era lá, cara. Não, pô, o Xeré. É responsa, o pessoal lá que com a gente todo ano. Cara, assim, eu tenho que contar aquele dia de vocês, assim, minha trajetória de assistir a corrida, cara. É muito louco, cara, porque assim, eu ficava me indicando amigo para ir lá. Pô, vamos comigo. Eu cheguei a pagar ingresso pra pessoa ir, cara. Porque eu ia sozinho, como que eu ia sozinho, cara? Mas de repente. Todos nós, acho que a gente, os malucos que curtem Fórmula 1, cara, a gente fez amizade, a gente sozinho. Só que chegar lá, cara, é uma amizade que a gente tem aí, quantos anos. Nossa, um monte, cara, de gente. De repente eu descobri que eu tinha amigos de Fórmula 1, cara, que era vocês e outros lá, né, cara? Um monte de amigos de Fórmula 1. É um negócio interessante isso, cara, porque assim, eu acho que isso não acontece em outro esporte. Eu não acredito que isso tenha no futebol, não acredito que tenha no basquete, não acredito que tenha. Na bocha, né? Acho que não tem nada. E Só a Fórmula 1. E agora vamos finalizar aqui o Grande Prêmio da Áustria aqui com o resultado final. Aí depois a gente já continua. Vitória do Norris com o Piastri em segundo e o Leclerc levando a Ferrari na terceira colocação, seguido pelo Hamilton na quarta. Russell chegou na quinta colocação, Lawson e Alonso em sexto e sétimo. Bortoleto marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, chegou em oitavo, Hülkenberg em nono. E terminando os 10 primeiros, Ocon. E não completaram, vamos pular direto aqui, não completaram o Albon, Verstappen, Antonelli e Carlos Sainz. O Mundial de... E o Verstappen. E o Verstappen. Você falou, desculpa, falei. Me confundi. Mas vamos lá, Piastri na liderança com 216 pontos, seguido por Norris com 201. Já atrás, eu acho que já não tem mais chance, o Verstappen com 155 e o Russell com 146. Leclerc um pouco mais atrás com 119 e Hamilton em sexto. E vamos pular aqui para o finalzinho aqui, ó. Bortoleto marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1, 4 pontinhos, e ainda não pontuaram o argentino Franco Colapinto e o Jack Doohan, que fez as primeiras 5 corridas pela Alpine. Já no Mundial de Construtores, liderança tranquila, pacífica na McLaren com 417 pontos, seguido pela Ferrari com 210 e a Mercedes um pontinho de diferença ali, a briga tá boa ali pelo vice, com 209. Red Bull na quarta colocação, praticamente com os pontos do Verstappen.
a Williams em quinto, Racing Bulls com 36, Haas na sétima colocação, Aston Martin disputando com a Sauber ali, ó, em oitavo e nono ali, 2 pontinhos de diferença entre a Aston Martin e a Sauber. E a Alpine segurando a lanterninha com apenas 11 pontos. Agora eu vou dar um destaque na Fórmula 3. O Rafael Câmara, o brasileiro, não teve um bom final de semana, mas ele acabou levando sorte, porque o Tslov, que está disputando o título com ele, acabou sendo desclassificado. A diferença, ele tinha vencido a corrida principal, a diferença tinha ficado 1 ponto entre eles, mas pegaram uma irregularidade no carro dele, ele acabou sendo desclassificado e a diferença voltou a 20 pontos. E agora vamos dar um outro destaque, porque na Moto 2, vitória do Diogo Moreira, o primeiro brasileiro a vencer na Moto 2. Ele está galgando ali para chegar logo na MotoGP. O Alex Barros não tinha vencido na Moto 2? Na MotoGP. Só na MotoGP. Só na MotoGP? Só na MotoGP. Alegria aí do brasileiro, ó, vamos torcer por Molequinho, ele. hein? Que Molequinho, logo, olha. que logo ele Vai, chegue vai, na molequinho. MotoGP. Ô, só uma observação aí. Tem um amigo nosso aí, que sempre está comentando no nosso. Fazendo os comentários lá, que é o Sérgio Magrini. Eu até fiz um. Falei com ele, né, pelos Popular Sergião. comentários lá, que ele fala, o Hamilton é melhor, pá, tal. Concordo, o Hamilton, os números dele, não deu para dizer, ele realmente é bom pra caramba, mas a gente tem que deixar claro de que o Hamilton tá tomando uma surra aí do Leclerc. Leclerc. Ele não está conseguindo. Tudo bem que ele não se adaptou com carro Da com Ferrari. efeito solo, né? Carro com efeito solo, ele não foi bem desde quando está com esse com o carro efeito solo, ele não está conseguindo andar. Então, alguma coisa ali, vamos ver o ano que vem como é que ele vai ser, porque esse ano ele não consegue ganhar do companheiro de equipe. O mínimo que o cara deve fazer é ganhar do companheiro de equipe, né? Ó, e já que você falou do Sérgio Magrini, aqui, eu vou colocar a foto aqui do nosso concurso cultural. Esse aqui, com o boné, é o Sérgio Magrini, ele ganhou o boné do Por Cima da Zebra. E aqui com a miniatura da Ferrari, é o Luiz, ganhou a miniatura, o LHF, ganhou a miniatura da Ferrari, já em mãos com eles aqui, eles mandaram a foto aqui. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Teremos mais promoções aí no futuro. Então, agradecer a todos que participaram e continue. Deixe o seu like, compartilhe o nosso É conteúdo. isso aí. Isso aí. Eu posso Obrigado dizer a todos e parabéns aos vencedores, né? eu posso dizer que eu gostei pra caramba do comentário dele, viu? É legal ter gente que comenta, que faz, pô, isso aí eu não achei legal, fala disso, fala daquilo, e questionar o que a gente fala, porque aqui ninguém é dono da verdade, né? E a gente está fazendo só alguns comentários aqui, e do nosso ponto de vista, né? Nosso ponto de vista não quer dizer que seja o correto, né? Pode ser bem errado. Agradecer eles aqui pelo comentário, que é bacana. Exatamente. Comenta mais lá. Eu falei para ele, cara, pega um dia e manda uma mensagem para a gente e participa também. Entra aqui, a gente faz junto e fala nos comentários. Se quiser fazer só uma brincadeira junto, faz parte. É legal isso, cara. Agora vamos passar para o nosso bolão. Grande Prêmio da Áustria. Aqui, ó. O único que acertou foi você, Jacaré. Você acertou a pole do Norris. Marcou um pontinho. O resto a gente, ó, furo na água. Ninguém acertou nada. Ó, eu quase acertei, ó. Eu apostei que o Bortoleto faria os primeiros pontinhos, mas era a sexta posição. Quase deu, hein? Quase deu o Bortoleto. Cuidado isso aí, viu, cara? Isso aí tava bem possível isso, viu, cara? Tava bem possível, possível. Não foi ruim. E agora vamos pro campeonato do bolão aqui, ó. Paulão, liderança tranquila. Pô, o Paulão tá brincando com a gente, ó, 16 pontos. Eu venho ali na segunda colocação com 9 e o Rafa tá com 11 e o Rafa tá com 9. O Jacaré entrou depois, tá com 2 pontinhos. Isso aí Ó, eu fiz uma revisão do resultado aqui, ó. E regra é a seguinte. Agora aceitamos protesto até a próxima gravação no Grande Prêmio da Inglaterra. Quem quiser fazer um protesto sobre o resultado, mas eu fiz uma revisão do resultado.
Então esse é o nosso resultado atual. Tem uma coisa aí que no tapetão, aí eu vou ter que rever essas coisas aí, porque eu acho que eu vou ter que tirar alguns pontos de vocês aí da época que eu não estava. Apesar que se o piloto não estava numa etapa, não tira o ponto de quem estava. Então tudo bem, vamos ver o que vai fazer isso aí. Ó, tem os 2 advogados aí que podem resolver essa parada aí. Que é o Você Gil. para de chorar e se você chegar em último, você ainda vai ter que pagar uma rodada de cerveja pra gente lá em Interlagos. Ó, e eu vou ter que arrumar meu ingresso ali para ir lá pro lado do G. Por enquanto eu tô lá no setor da Heineken. No gramado Village Heineken, né? Que chama lá. Mas aí eu vou ficar sozinho Você lá. tem que colocar, troca o ingresso da Heineken com o G. Pau a pau, troca pau a pau. Ué. E agora vamos ao horário para o Grande Prêmio da Inglaterra. E não vai ter o bolão pra Inglaterra? Vai, não. Estou divulgando Ah. os horários do Grande Prêmio da Inglaterra. Sexta-feira, treino livre 1, TL1, 8h30, TL2 ao meio-dia. Dia 5, no sábado, 7h30, o TL3, classificação às 11. E a corrida na Inglaterra, importante, a corrida na Inglaterra será às 11 horas da manhã. É um horário um pouco diferente. Jacaré, seu palpite aí, Grande Prêmio da Inglaterra. Eu acho que o Lando vai fazer a pole. O Lando ganha a corrida. Piastri em segundo. Verstappen em terceiro. E a zebra é o Alonso em 11º. E aí, Rafa? Cara, eu me empolguei com a Áustria. Eu acho que Bortoleto pole primeiro, segundo e terceiro. E em 11º também. Não, brincadeira. Vamos lá. Inglaterra, eu acho que vai dar pole de Piastri, P1 Piastri, P2 Norris e P3 Verstappen. E o 11º lugar, O Globo que não marca ponto. cara, 11º lugar eu vou no Tsunoda. E você, Paulão? Então, meu amigo, eu acho que o Piastri vai colocar água no chope dos ingleses lá, vai fazer tanto a pole quanto a vitória. O Piastri, segundo o Lando, e terceiro eu vou de Leclerc. E no 11º lugar eu vou de Lawson. Cara, eu vou de pole de Piastri, vitória de Piastri, Norris na segunda colocação. Na terceira colocação, eu vou de Hamilton. Vocês já viram o desempenho do Hamilton em Silverstone? É fora da curva, é espetacular. Espetacular. É espetacular. Então eu vou de Hamilton na terceira colocação. Boa. E na 11ª colocação, vou de Fernando Alonso. Alonso na 11ª colocação. Considerações finais. Deixa eu falar só uma coisinha interessante aí. Você viu que esqueci o nome dele agora, o nosso querido Drogovic. O Drogovic, ele correu lá em 24 horas de Le Mans com o carro da Cadillac. E daí ele fez uma declaração aí, sendo entrevistado lá, que ele... pai, você tem uma chance de você correr com a Cadillac? Ele falou, eu conheço as pessoas na Cadillac e a gente tem conversado sobre Fórmula 1, sobre algumas oportunidades. Então tem uma chance aí do nosso querido Drogovic tá realmente negociando para estar na Cadillac aí o ano que vem. Seria O nome dele esquentou bem essa última semana. Essa semana falaram muito de Bottas, de Pérez e de Drogovic na Cadillac. Né? Eu acho que o nome dele esquentou bem aí, que eles querem equilibrar um piloto mais jovem com um piloto mais experiente. Você tá E falando do aquele filme? papo do Pato Ward, cara, não vai rolar o Pato, não? Acho que não vai rolar. Não rola o Pato, não. Talvez o mexicano seja realmente o Pérez, e o Pérez tem um aporte financeiro bom aí, que vem da Claro. Carlos Slim, né, o mexicano. Carlos Slim. Dono da Claro. Legal. Bom, amigos do YouTube, curte, compartilha e manda. E é isso aí, vira membro.
Vira membro. E deixa eu comentar. Deixa o comentário, comentem. Semana que vem estaremos aqui, ó. Provavelmente todos aqui, ó. Vamos lá, time completo segunda-feira que vem.